Fala pessoal, tudo bem? Bora falar um pouquinho sobre terremotos. Tivemos alguns terremotos importantes no mundo, como é o caso do Japão, inclusive próximo da capital tivemos um terremoto de 5 de magnitude, vamos falar um pouquinho sobre ele. Na Indonésia, inclusive com muitos vídeos, muita coisa falando sobre esse terremoto, um terremoto de magnitude mais elevada. Vamos aproveitar também para olhar no Brasil, né? Quais foram os últimos eventos sísmicos no território brasileiro, a gente poder entender como esses fenômenos acontecem pelo mundo. Vamos dar uma leitura neles e trazer eles para a gente poder estar analisando aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que aí você não perde vídeos como esse que saem aqui todo dia. Dito isso, bora logo mergulhar e entender esses terremotos aí que estão tendo pelo mundo e também ver sismos no território brasileiro, tá? Pelo menos os últimos que aconteceram por aqui. Pessoal, utilizando o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a gente traz aqui o primeiro tremor, tá aqui o Japão, tá? Tivemos recentemente um tremor foi no último dia 1º de abril, tá? Um tremor de magnitude 5, a cerca de 33 quilômetros de Onagawa, no Japão, tá? Região próxima ali de Sendai, um pouco distante de Niigata, eu ia falar Niigata, mas um pouco distante, mas essa região aqui. Vamos lembrar, tá, pessoal, que o território japonês ele está condicionado a um regime de placas tectônicas muito delicado, né? A gente vê essas linhas vermelhas que vocês podem perceber aqui, são linhas de limite de falhas tectônicas, de placas tectônicas, melhor dizendo. E o Japão está assentado, o território japonês, esse arquipélago japonês, está totalmente assentado em linhas fronteiriças. Você vê que ele é cortado por placas tectônicas. E aqui você tem dinâmicas muito intensas que geram o toque, a raspagem contínua dessas placas que geram tremores de terra, liberação de tensão aqui por meio de grandes tremores. Então o Japão continuamente ele tem tremores acontecendo, tá? Tem até algumas notícias que mostrando, ó, ao longo da costa da província de Aiuati, esse já no dia 2 de abril, o dia que eu gravo esse vídeo. Tivemos um de 3.2 também em Tokachi, também no dia de hoje. Nós tivemos ao largo da costa da província de Miyagi, de 4.8, isso acontecendo ontem. São os últimos tremores, isso daqui é informações, tá, pessoal? De da agência japonesa, tá? Tivemos até mais notícias, o forte terremoto registrado em Ibaraki, sem alerta de tsunami, um terremoto preliminar de magnitude 5 atingiu o leste do Japão nessa quarta, dia 1º, com epicentro em Ibaraki. Não houve alerta de tsunami e serviços de tremores foram brevemente suspensos. Serviços de trem foram brevemente suspensos. Um terremoto preliminar de magnitude 5 abalou o leste do Japão nessa quarta-feira, dia 1º, conforme informado pela Agência Meteorológica do Japão. Apesar do tremor, não foi emitido alerta de tsunami. O abalo sísmico aconteceu às 10 horas e 6 minutos, com epicentro no sul da província de Ibaraki. A intensidade do tremor foi registrada como 5, fraco na escala sísmica japonesa, tá? Que vai de 0 a 7. Na província vizinha de Toshigi, enquanto no centro de Tóquio a intensidade foi de apenas 3. Em resposta ao terremoto, o serviço de trem-bala entre Tóquio e Aomori, no nordeste do Japão, foi temporariamente suspenso. No entanto, as operações foram retomadas cerca de 10 minutos depois, uma vez que nenhuma anormalidade foi detectada, segundo a operadora ferroviária JR East. A Agência Meteorológica do Japão detalhou que o terremoto teve uma profundidade de 50 quilômetros, tá? A classificação foi fraco e não causou nenhum grande impacto para as pessoas. Mas, gente, além desse tremor aqui importante que tivemos sobre o Japão, não foi só ele que foi atingido, não. Vamos dar um zoom em uma outra região sísmica importante, ó. Estão vendo aqui um conjunto de sismos numa região também de arquipélago e numa região onde você tem dinâmica de choque de placas, de toque de placas, de convergência de placas. Estão vendo aqui? Estamos aqui, vamos aproximar. Nós temos aqui uma região importante, ó, onde estamos tendo tremores de terra. Esse último aqui de 5.1 na Indonésia, tá? Mas o que a gente vê, ó? Um conjunto de tremores acontecendo nessa região. O maior deles, de 7.4, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Esse tremor que ficou azul aqui, que a princípio gerou uma preocupação na população. Ainda bem que ele aconteceu em alto mar, dá para ver que ele está distante das regiões. Nós vamos colocar aqui o mapa de população, para a gente poder ter noção do que a gente tem, ó. São ilhas densamente populosas e povoadas que a gente tem próximo de onde aconteceu. Aqui no Mar de Molucca, onde nós tivemos não só um tremor, tá, galera? Olha a quantidade de tremores que nós tivemos em sequência, ó. Vários tremores, 5.4, 5.1, 4.9, 5.9, 6.2, 5.1, 5.5, são vários tremores acontecendo. O maior deles, esse de 7.4, que chamou a atenção,
já numa região onde a população é significativa, tá, galera? A Indonésia tem mais gente do que o Brasil, é um dos países mais populosos do mundo, o Brasil também o é, mas chama a atenção o tamanho disso, tá? Ó, terremoto na Indonésia, danifica prédios, mas alertas de tsunami são suspensos. Teve um alerta inicial de tsunami, mas depois ele foi suspenso ao longo do dia, tá, galera? Ó, dia 2 de abril, de acordo com a Reuters, que o sistema é a reportagem do UOL, mas com informações da Reuters. Um terremoto de magnitude 7,6, você viu que pelo sistema geológico, o Serviço Geológico dos Estados Unidos coloca 7,4, tá? Atingiu o Mar das Malucas, na Indonésia, na quinta-feira, matando, infelizmente, uma pessoa, danificando prédios e provocando ondas de tsunami, disseram autoridades e testemunhas, embora agências de monitoramento tenham afirmado que a probabilidade de mais vítimas era baixa. A Agência Meteorológica da Indonésia, BMKG, informou que as ondas de tsunami foram registradas em 5 localidades, a maior delas, de 0,75 metros, em Minahasa, no norte, e Sulawesi, no norte, e cerca de 50 réplicas, tá? Foram monitoradas, a maior delas com magnitude 5,8. São vários tremores, um enxame sísmico, na verdade, na região. O chefe da BMKG, Teku Faisal Fatihani, né, inicialmente afirmou que os modelos indicavam o potencial de tsunamis com onda de 0,5 metro a 3 metros de altura, mas a agência suspendeu o alerta de tsunami na manhã dessa quinta-feira. As autoridades de alerta de tsunami dos Estados Unidos também disseram inicialmente que tsunamis perigosos eram possíveis ao longo do litoral da Indonésia, Filipinas e também da Malásia, mas posteriormente suspenderam o alerta, tá, pessoal? Uma pessoa perdeu a vida soterrada nos escombros da cidade de Manado quando grande parte do prédio usado pela autoridade esportiva local desabou, infelizmente, tá, pessoal? Então, o epicentro terremoto nessa quinta-feira foi aproximadamente 580 quilômetros ao sul da costa das Filipinas, 1.000 quilômetros de Sabah, na Malásia, e ocorreu a uma profundidade de 35 quilômetros, tá? Então, nós temos aqui, de fato, um terremoto mais significativo, com mais de 7 de magnitude, é um terremoto que a gente tem que considerar. Inclusive, a gente entra no Twitter e vê muita coisa, né, mostrando sobre isso. Ó. Aqui do José Luiz Morales, uma notícia de 16 horas, forte terremoto de magnitude 7,4 na costa da Indonésia. Gerou, inclusive, esse impacto aqui de a gente poder perceber, ó, a luz acaba, tá tremendo. As regiões próximas, diretamente, obviamente, elas podem sentir, né? A gente vê a parte do teto caindo. Então, foi sim um terremoto mais intenso, mais em alto mar. Tem aqui algumas imagens também que mostram sobre isso, né? Que falam sobre isso, pessoas em atendimento, pessoas ali tranquilos, e daqui a pouco o tremor ele começa a acontecer, ó, as pessoas já começam a perceber e aí começam a ver. Claro, nós estamos falando de um lugar onde as pessoas estão acostumadas a esses fenômenos sísmicos, tá, galera? Porque, diferentemente do Brasil, os tremores nessa região são de grande intensidade. Claro que não é toda hora, a maior parte de pequena ou média intensidade, mas sempre tem ao longo de um ano a possibilidade ali de um tremor maior. E é claro que isso também chama a nossa atenção, tá? Eu vou falar daqui a pouco sobre os terremotos no Brasil, fica até o final do vídeo para você poder estar sabendo. Terremotos no Brasil. Tivemos, inclusive, no último dia 1º de abril, tivemos mais de 30 terremotos ao longo do mês de março. Aqui a gente vê a imagem da destruição. Infelizmente, vemos uma pessoa que perdeu sua vida, né, por conta da queda de escombros na queda de um prédio, para você ver o tamanho e a intensidade desse fenômeno, tá? Que é um fenômeno potencialmente destruidor mesmo, né? A gente vê aqui as pessoas tentando infelizmente, entender se tem alguém ali de baixo e tudo mais, tá? Então, uma condição um tanto quanto problemática envolvendo isso, tá? E aí, esse sismo, havia a possibilidade de ter um vídeo aqui mostrando o negócio de tsunami, mas isso não aconteceu. O ruim das redes sociais é que as pessoas começam a colocar coisas absurdas, né? Entre as notícias verdadeiras, como a gente vai ver aquelas que demonstram ali que realmente está acontecendo, tá vendo? Ó, isso daqui são coisas que nesse fenômeno aconteceu mesmo, de tremer um pouco, até porque é um tremor de boa magnitude, né, de mais de 7 de magnitude, apesar das variações 7,4, 7,6, mas foi de mais de 7, então estamos falando de um fenômeno realmente potencialmente destruidor. E claro, quanto mais próximo ele teve uma profundidade que não foi tão grande, em torno de 35 quilômetros, isso gera, claro, repercussões, e ele teve uma sequência de tremores logo depois dele, tá? Várias réplicas do tremor, o que é totalmente normal, tá? A gente vê aqui até as ondas voltando por conta disso, e isso está ligado a esse fenômeno, que é um fenômeno intenso, tá? No nosso território, isso não acontece, porque a gente não está em zonas de limite de placa.
A Indonésia e o Japão, esses tremores que a gente mostrou aqui, são zonas limítrofes, né? Onde as placas tectônicas estão se tocando, e principalmente em limites mais convergentes, que liberam muita energia, tá, pessoal? Quando há a liberação dessa energia, é por meio de sismos, de tremores de terra, que normalmente tendem a ser mais intensos e potencialmente perigosos, né, para o nosso dia a dia, tá? Então a gente tem aí equipes de resgate, muita gente fazendo alguma coisa para tentar levantar, né, de maneira geral, essa ocorrência, acontecimento intenso sobre o território da Indonésia, tá? Então, um forte terremoto sentido aí na Indonésia no último dia 1º, entre o dia 1º e o dia 2, tá? No caso brasileiro, vamos dar uma olhada no Brasil? Ó, vamos utilizar aqui o serviço do LabSIS, Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá? Vamos utilizar aqui para a gente poder estar dando uma olhada, ó. Evento sísmico registrado na Bahia no último dia 1º de abril, tá? Tô gravando esse vídeo dia 2 de abril, para a gente poder... E assim, teve evento ontem, dia 1º, lá no Japão, e agora no dia 2 aqui na Indonésia. Entre o dia 1º e o dia 2 na Indonésia, que vai depender, né? Para a gente já era dia 2. Evento sísmico registrado na Bahia dia 1º, a gente tem aqui a localização geográfica, um evento de 1.8, a gente falou de eventos de 7.4 e de 5 agora no Japão e na Indonésia. Percebam que no Brasil os eventos são menores, mas acontecem, ocorrem, tá? Tá aqui o recorte geográfico de onde esse evento aconteceu. E aqui diz assim, ó, na quarta-feira, dia 1º de abril, o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte registrou um evento sísmico no município de Jaguarari, no estado da Bahia, por meio de sua rede de estações sismográficas. Esse evento ocorreu às 3h35, no horário de UTC. Aqui, como está 3 horas atrasado em UTC, era meia-noite e 35 no horário de Brasília, apresentou magnitude preliminar de 1.8, tá? Até o momento, não há registro oficial de danos estruturais. Devido à baixa magnitude, o evento não foi sentido pela população, embora não se descarte a probabilidade de relatos pontuais nas áreas mais próximas do epicentro, tá? E o LabSIS segue monitorando. Foi o único evento recente? Não foi não, tá, galera? Ó, evento sísmico registrado no estado do Rio Grande do Norte, também no dia 1º. Aqui a gente tem Currais Novos e Campo de Redondo ali, nesse recorte geográfico de onde tivemos esses sismos acontecendo, tá? Magnitude 1.7. Na quarta-feira, dia 1º de abril, o laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Norte registrou um evento sísmico na região do município de Currais Novos, no estado do Rio Grande do Norte, por meio de sua rede de estações sismográficas. O sismo ocorreu às 15h36 em UTC, meio-dia e 36 no horário de Brasília, e apresentou uma magnitude preliminar de 1,7. Até o momento, não há registro oficial de danos estruturais devido à baixa magnitude. O evento provavelmente não foi sentido pela população, embora não se descarte a possibilidade de relatos pontuais nas áreas mais próximas do epicentro, tá? Então, outro tremor também no dia 1º, são tremores bem recentes aí no Brasil. Mais um evento sísmico registrado na Bahia também no dia 1º, hein? Aqui na região de Lapão, Iracê, um terremoto tremor, né, de 1.8 de magnitude. Na quarta-feira, dia 1º, o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte registrou um evento sísmico na região de Irecê, no estado da Bahia, por meio de rede de estações sismográficas. O sismo aconteceu às 17 horas e 43 minutos lá em UTC, às 14h43 aqui no horário de Brasília, e apresentou magnitude 1.8. Até o momento também não há registro oficial de danos estruturais devido à baixa magnitude. O evento provavelmente não foi sentido pela população, embora não se descarte a possibilidade de relatos pontuais nas áreas mais próximas do epicentro, tá? Então, a gente vê 3 tremores acontecendo no dia 1º, 2 na Bahia, 1 no Rio Grande do Norte, aqui no território brasileiro. E a gente tem mais um aqui, ó, entre Santa Luz e Araci, um tremor de 1.7, tá? Quarta-feira, dia 1º de abril, Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte registrou um evento sísmico no município de Araci, no estado da Bahia, por meio de sua rede de estações sismográficas, tá? O sismo aconteceu às 20 horas e 45 minutos em UTC, 17 horas e 45 minutos no horário de Brasília, apresentou magnitude preliminar de 1.7. Até o momento também não há registro de danos oficial de danos estruturais, devido também à baixa magnitude do evento. Então nós tivemos vários eventos, tá, galera? Só no dia 1º, nesse primeiro dia de abril. Mas eu trouxe também aqui para vocês poderem ter uma noção, então foram 3 eventos só no dia 1º. Na Bahia, um evento no Rio Grande do Norte. O LabSIS, ele se preocupa em catalogar os terremotos que acontecem, os tremores, abalo sísmico, como queiram que chame, nessa região que pega o Nordeste brasileiro, nos 9 estados nordestinos. E no mês de março, nós tivemos só nessa região dos 9 estados, 29 tremores de terra ao longo do mês de março, tá? Tá aqui o mapa geográfico que mostra esses 29 eventos sísmicos e aqui o boletim deles. Deixa eu até tirar minha câmera da frente para facilitar
a sua visualização. Tá aqui, ó, mês de março de 2026, o boletim sísmico gerado pelo LabSIS, o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a gente vai ver que desde o primeiro, lá no dia 3 de março, em Arapiraca, em Alagoas, teve vários na Bahia, vários em Pernambuco, no Ceará, novamente em Alagoas, Rio Grande do Norte, e termina em Jacobina, o último, no dia 31, 29 eventos sísmicos classificados pelo Boletim Sísmico do Nordeste, tá? Para mostrar para você que esse evento é muito mais comum do que se imagina, tá? Quase um por dia no Nordeste brasileiro no mês de março. E a gente está aqui vendo só os que a gente teve no mês de março dentro do Nordeste. Quando a gente pega o Centro de Sismologia da USP, que também avalia as questões sísmicas no território brasileiro, nós também temos, aqui fiz um recorte do mês de março, dos tremores que tivemos. Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sismos que foram aqui observados pelo Centro de Sismologia da USP, tá? Ao longo do mês de março. O recorte aqui é março de 2026. Desde Miguel Calmon, na Bahia, e aí, é claro, o serviço do LabSIS pegou lá. Os outros, que são em outras regiões que não no Nordeste brasileiro, não foram pegos pelo serviço do LabSIS, tá? Tivemos vários em Minas Gerais, como em Inhaúma, como em Aracaí, como em Pitangui. Nós tivemos também em São Sebastião do Paraíso. Tivemos na região de fronteira do Brasil com o Peru, na borda ali, né? Tivemos em Pedro Gomes, no Mato Grosso do Sul. Tivemos na divisa com o Paraguai, em Cocalinho, no território do Mato Grosso, em Correntina, na Bahia, que também foi pego pelo LabSIS. Nós tivemos em Alcinópolis, no Mato Grosso do Sul, Arcos, também em Minas, né? Xambioia, nossa, difícil, né? No Tocantins. E aí a gente teve esses tremores de terra aqui, que giraram entre 1, 2, 3, podendo chegar até 4. Esse de 4 aqui foi mais no território peruano, mas na divisa com o território brasileiro, mas tremores com intensidade bem menores, tá, pessoal? O que é comum no território brasileiro. Não porque a gente está em zona de choque de placa tectônica, não é isso, mas porque a gente está dentro de uma zona onde sismicamente nós temos falhas geológicas que permitem esse tipo de situação. Um outro serviço, tá, que faz também esse levantamento é o OBSIS, Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, tá, galera? Esse observatório sismológico, o OBSIS da UNB, também é importante. E ele levantou aqui ao longo de março 30 eventos, a maior parte deles são os que a gente viu no Centro de Sismologia da USP, mas 30 eventos acontecendo ao longo desse mês de março, tá? Todos eventos naturais, todos eventos que vão variar ali de pouco mais de 1 até 3, pouco mais de 3 de magnitude, mas acontecendo em diferentes regiões do Brasil, tá? Em diferentes estados. Vários em Minas Gerais, a gente tem no Mato Grosso do Sul, a gente vai ter em Goiás, a gente vai ter na Bahia, a gente vai ter no Ceará, vai ter em Pernambuco, vai ter vários no Pará. Então nós temos aqui no Espírito Santo, inclusive, também tivemos um tremor captado aqui pelo OBSIS. Então são vários tremores de terra espalhados pelo território brasileiro. Isso demonstra para a gente o quanto que a terra treme no Brasil. Com menos intensidade, com menos força, mas treme. O principal fundamento desse tremor de terra, no caso brasileiro, são sim as falhas geológicas que temos pelo território do Brasil, tá? Então é isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ó, já sabe, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve. Quer que esse conteúdo volte aqui? Deixa nos comentários aí que a gente pode trazer pelo menos uma vez por semana um levantamento semanal aí dos principais eventos sísmicos que estão acontecendo no território não só brasileiro, como mundial, tá bom? Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Lembrando, pessoal, que já é possível hypar o vídeo, uma ferramenta importante para canais como o nosso, para que a gente possa chegar a mais pessoas. Então, é só você apertar no botão ali de curtir, hypar o vídeo e ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Aproveito também para compartilhar o post desse vídeo e também tornar-se membro do canal Geografia em Pauta e ajudar a gente a continuar levando informação, utilidade pública para bastante gente. Contamos com vocês, hein?